Em um ambiente muito estranho aqui no estádio Beira-Rio nessa noite de Campeonato Brasileiro, depois de tudo que aconteceu na última quinta-feira, eliminação contra o Melgar na Copa Sul-Americana, o Inter venceu o Fluminense por 3-0, com uma bela atuação do time do técnico Mano Menezes, mas em um ambiente conturbado entre os torcedores aqui no estádio Beira-Rio. Eu vou te contar os detalhes de tudo que eu vi aqui, ó, direto do gramado do estádio Beira-Rio, de Inter 3, Fluminense 0. Bora lá, rapaziada, vamos falar mais de Internacional por aqui. O Colorado, ó, aqui saindo do estádio Beira-Rio, acabou de vencer o Fluminense por 3-0, voltou a vencer depois da eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana, em um jogo que teve um contexto muito diferente, uma divisão entre os torcedores do Internacional, que entre guarda popular e também a parte social aqui do estádio Beira-Rio. E era um clima que eu até relatei na jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes, que era um clima de muita estranheza e também de tensão. Enquanto a guarda popular cobrava os jogadores, fazia cânticos cobrando o time do Internacional, vaiava durante a partida, antes do jogo também, nas escalações aqui no telão do estádio Beira-Rio, a parte social do estádio tentava apoiar a equipe, cantava músicas do Internacional, apoiando o grupo de jogadores, aplaudindo. E quando a parte da social acabava aplaudindo, a guarda popular vaiava. Quando a guarda popular vaiava e fazia cânticos cobrando o time do Internacional, a parte das sociais aqui do estádio Beira-Rio acabava vaiando a guarda popular. E isso foi durante toda a primeira etapa e todo o segundo tempo da partida aqui no estádio Beira-Rio. Foi um jogo que, obviamente, foi o pós-eliminação contra o Melgar, mas teve todo esse contexto dos torcedores do Internacional, inclusive quando os jogadores reservas foram aquecer atrás da goleira, alguns torcedores jogaram sacos de pipoca em direção aos atletas do Internacional. Eu, inclusive, fiz esse registro e relatei isso também na jornada da Rádio Bandeirantes. Então era um clima muito tenso entre jogadores e torcida. E eu quero entrar no nome do Taison, porque o Taison foi um jogador que a torcida que estava localizada no setor da Guarda Popular vaiava bastante, fazia cânticos xingando o Taison. E em determinado momento em que o Taison era xingado, ele olhava em direção à torcida e deu algumas risadas. E isso incomodou o torcedor, seguiu cobrando o Taison, xingando o Taison, fazendo cânticos contra o meia do Internacional, que acabou até não entrando na partida. Agora, sobre o jogo, pessoal, o Inter teve uma boa atuação, não é só o resultado e um jogo ruim. Não, o Inter venceu por 3-0 e fez uma boa atuação, ainda mais para um time que estava machucado, diante de uma torcida que estava machucada. Um pouco mais de 14 mil torcedores estiveram aqui no Beira-Rio nessa noite de domingo, mas o Inter fez a sua obrigação, que era vencer, mas ainda mais, jogou bem. O Inter teve um bom primeiro tempo, até o Fluminense achava alguns espaços pelo setor direito, nas costas do lateral esquerdo, René, mas não conseguiu fazer o gol. O Bustos teve uma baita atuação, a gente elegeu inclusive na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes como o craque do jogo do lado do Internacional. Fez um golaço ali no setor direito, puxou a bola, finalizou no ângulo direito do goleiro Fábio. Foi assim que o Inter abriu o marcador. Foi para o intervalo, fez algumas trocas, humano. O alemão já estava muito bem, criando muitas oportunidades. E aí tem um gol anulado do Maurício, que no início da jogada o alemão supostamente estava impedido. Eu confesso que eu não vi esse impedimento, mas ainda assim, não bastasse isso, cerca de 5 minutos depois, o próprio Alexandre Alemão, o Felipe Melo, entrou no Fluminense durante a partida e o Alexandre Alemão colocou um vigor físico, uma velocidade que ele passou como quis pelo Felipe Melo e fez o segundo gol do Internacional na partida. Aí então o Inter acabou conciliando o jogo com a parte física, o torcedor seguia nesse embate entre guarda popular e a parte social do Beira-Rio que eu relatei anteriormente. E aí, pessoal, entra o Carlos de Pena, que também teve uma boa atuação. Se desse para destacar 3 jogadores, Carlos de Pena, Alexandre Alemão e o lateral direito Fabrício Bustos foram os destaques do Inter nessa noite aqui no estádio Beira-Rio. E como eu relatei, o segundo gol é de um vigor físico enorme do Alexandre Alemão, que passa pelo Felipe Melo e marca o gol cara a cara com o goleiro Fábio, por baixo das pernas do Fábio. E o terceiro gol também tem participação do Felipe Melo,
que perde uma bola tentando despachar ela para frente, o Carlos de Pena rouba na entrada da área e finaliza chapado de esquerda e faz um golaço. Aí matou a cobra, já estava nos acréscimos, o Inter fez o 3-0, venceu o Fluminense, uma boa atuação. Alan Patrick entrou durante a partida também. Quem mais entrou? Teve o Maurício saindo, o Johnny saindo, o Lisiero entrou durante o jogo. Então foi uma partida com esses requintes em relação ao torcedor do Internacional, essa divisão entre setor da Guarda Popular e também do setor social, e mais esse contexto envolvendo o Tyson e os outros jogadores que estavam ali no aquecimento, jogadores reservas do time do Internacional.